Você chamar alguém de niilista é como xingar a mãe do cara, dizer assim que é uma pessoa que não acredita em nada, que não dá valor a coisa nenhuma. Outras pessoas já acham que ser niilista é chique. Então, você é niilista, já eu vou dar uma definição para quem não conhece a palavra de uma forma assim tranquila. Algumas pessoas acham que é chique você ser chamado de niilista. Significa que você é assim meio blasé, meio desencanado, não sofre com coisa nenhuma. E a expressão aí, ela vai desde um xingamento ao elogio. E a expressão, ela tem mesmo isso que a gente chama em filosofia de instabilidade semântica, quer dizer, tem um significado aqui, tem outro significado lá, isso a gente chama de instabilidade semântica em filosofia. Né? Porque tem um significado semântico para cá, tem outro para lá, e aí fica uma coisa um tanto ambivalente, ambígua, né? Mas a origem da palavra já vem daí mesmo. Eu vou explicar um pouco o que é o significado da palavra. Modernização, bom, isso nós todos sabemos o que é, a gente está no meio dela. E depois fazer essa relação entre modernidade e niilismo, na realidade, num espírito um pouco assim de um diagnóstico, né? Que é bastante o espírito que, por exemplo, tem animado o trabalho que eu venho fazendo já há alguns anos no Café Filosófico da CPFL, que é transmitido pela TV Cultura, em São Paulo, que é essa coisa de fazer um diagnóstico da situação moderna e pós-moderna que nos afeta a todos, né? Então, antes de tudo, niilismo, apesar de que é uma palavra assim, meio esquisita, vou contar a história dela para vocês, niilismo significa uma experiência histórica. Quando você fala que uma coisa é uma experiência histórica, isso quer dizer que não é você que escolhe viver isso, né? Quando você fala, por exemplo, a emancipação feminina é uma experiência histórica, significa que você pode até, como mulher, eu digo gostar, não gostar, mas você não tem o que fazer, já está dado o fato. Isso é uma experiência histórica. Capitalismo é uma experiência histórica, democracia, e niilismo também é uma experiência histórica. Portanto, não sou eu ou você que vai dizer assim, o niilismo existe ou não existe. Ele está posto enquanto experiência histórica. Agora, é claro que você se vira como pode diante dessas tais experiências históricas, né? Olha, a palavra niilismo, ela vem de uma palavra latina, nihil, que significa nada, certo? Então, niilismo é uma palavra que vem da palavra latina, nihil, que significa nada. Nada o quê? Porque, então, a expressão niilismo é um substantivo filosófico. Ela está falando de nada. A questão é que nada ela está falando, né? Qual é esse nada a qual ela se refere? A primeira vez que a gente sabe, pelo menos é sabido do ponto de vista documental, que a palavra niilista foi usada, ela foi usada por um cara chamado Hamilton, que se não fosse pelo fato dele ter usado a palavra e ter usado-a como xingamento, certo? Com um sentido pejorativo, para se referir a um filósofo inglês, melhor dizendo, escocês, britânico, chamado David Hume, que viveu no século XVIII, né? O Hamilton, então, na época, ele se refere ao David Hume como um niilista. O David Hume era cético. E daí já vem uma relação, o que significa niilismo. Niilismo está intimamente ligado à ideia da dúvida, né? Cético em filosofia é alguém que duvida. A palavra cético vem do verbo toskopein. Em inglês é mais parecido com o grego skeptic, né? Para significar cético. É como os americanos falam, e em grego a palavra significa olhar, observar atentamente alguma coisa. Então, quando você diz em filosofia que alguém é cético, né? Isso significa que é uma pessoa que olha as coisas com cuidado, questiona, não acredita na primeira coisa que vê. É claro que existe um senso comum da palavra cético, né? Todo mundo tem alguém na família que às vezes você pode chamar de cético. É aquela pessoa que, sei lá, quase todo mundo é religioso, a figura você diz assim às vezes, não, minha mãe sempre foi uma cética, quer dizer, era uma pessoa que não parecia acreditar muito nas coisas, no sentido religioso, mas não significa só isso, cético.
O cético é alguém que duvida sistematicamente das coisas, né? E isso nasce na Grécia. E no século XVIII, então, David Hume é um cético importante, é o cético mais importante do século XVIII para cá, e ele foi o primeiro que recebeu essa pecha, nihilista. Naquele momento, a palavra queria dizer que alguém como David Hume não acredita em nada. É o primeiro uso que a expressão tem. O nihilista, portanto, seria alguém que não acredita em nada. E por isso não é uma pessoa legal. Por quê? Não acredita em Deus, não acredita nos valores morais, não acredita na família, não acredita... E aí vai, você pode ir alinhavando o que significa a expressão, né? Naquele momento, ela é usada como uma espécie assim de avaliação moral acerca do cético. Ah, esse cara não acredita em nada. É um nihilista, não é de confiança. Não vou chamar ele para jantar na minha casa, entendeu? Porque ele não acredita nas coisas que eu acredito. Ele não dá valor às coisas que eu dou valor. Bom, esse é o uso que a expressão teve, né? A primeira vez que a gente conhece que ela apareceu, mas ela vai virar, digamos assim, uma celebridade na filosofia e na literatura no começo do século XIX, dentro do movimento conhecido como romantismo, né? E aí, na Alemanha, é que a palavra nihilismus vai ganhar essa, digamos assim, esse caráter imponente que ela tem. A palavra nihilismo é uma palavra solene, né? Não é uma palavra que você usa assim, tipo, sei lá, nihilismo para cá, nihilismo para lá. Ela em filosofia é uma palavra solene, porque ela significa um certo desespero, um sentimento de falta de referência. E como eu dizia antes, sendo um fenômeno histórico, então é um sentimento meio, uma sensação que toma conta de muita gente. Então, voltando um pouco a essa história aí, para depois mergulhar no niilismo, né? É assim, o romantismo, então, o movimento alemão, que não foi só alemão, mas o epicentro foi... Eu sei que quando a gente fala em romantismo, normalmente a gente pensa em amor, né? Namorada, namorado, mulher, marido, essas coisas assim. Dia dos namorados, romantismo. Mas o romantismo foi um movimento muito maior do que isso, né? O romantismo, ele tem o epicentro, como eu dizia, no final do século XVIII, começo do século XIX. O texto considerado fundante do romantismo é um livro do Goethe chamado Werther, né? Que muitos de vocês já leram ou já ouviram falar, pelo menos. Werther é uma história de amor, Os Sofrimentos do Jovem Werther, que é um livro que ficou envolvido numa história de que quem lia se matava, né? Então, um livro que ficou assim um pouco marcado, uma espécie de maldição, que é Werther se mata. Eu recomendo a leitura, não para você se matar, claro, mas porque é um livro maravilhoso. Inclusive, ano passado, se não me engano, há 1 ano e meio atrás, em São Paulo teve uma história horrorosa associada ao livro Werther, que numa escola das mais importantes em São Paulo, uma escola conhecida por receber, tipo, filhos da elite econômica e intelectual paulistana, que a gente em São Paulo chama de escola cabeça, né? Uma escola assim, cujo objetivo é formar gente que vai trabalhar na vida intelectual no país. Então a professora mandou os alunos lerem Werther, alunos, sei lá, de 2º colegial, 3º colegial, uma coisa assim. E no dia da prova, um dos alunos dela se enforcou, né? Então veio aquela onda, olha o Werther, mandou os meninos lerem o livro Werther, e o menino se matou. Na realidade foi uma coincidência infeliz. Era um menino aparentemente que já tinha uma certa história de depressão e tinha problemas com a namorada. Problemas com a namorada é normal você ter quando tem 15, 16 ou 50 ou 85 anos. Ele já tinha questões depressivas, né? E ele se enforcou. E, por infelicidade, ele estava lendo Werther e era no dia da prova. Então ficou a história assim, olha, Werther ataca de novo, alguma coisa assim. Eu tenho o hábito de dar Werther para os meus alunos lerem, ninguém nunca se matou, né? Mas, então, por que isso está associado ao Werther? O Werther é um personagem que se mata. Contei o final da história para vocês. E ele se mata por amor.
porque ele ama uma mulher chamada, na versão portuguesa, é Carlota, né? Às vezes você encontra em português o original, Charlotte. E ela é casada com um sujeito, Werther é amigo dela, amigo do marido dela, e eles se dão muito bem, ele é recebido em casa, e ele ama a Charlotte enlouquecidamente, e ele vai, no começo, isso enche a alma dele de felicidade, ele tem aquela esperança, mas a Charlotte é profundamente virtuosa e honesta, bate altos papos cabeça com ele, mas não deixa ele encostar a mão nela, né? Super fiel ao marido. E aí, nas últimas 2 páginas do romance, você descobre que ela ama o Werther e não o marido. Aí o Werther se mata. Perde completamente a esperança e se mata. Essa história, esse livro é considerado assim a pedra filosofal do romantismo. Por que eu estou falando isso? O romantismo, o niilismo, melhor dizendo, ele é o produto mais sombrio do movimento romântico, mais triste, né? E o niilismo vai muito além da história romântica. Agora, para vocês entenderem uma coisa, assim, o livro Werther ele é importante porque os românticos, Werther é de 1774, tá? Segunda metade do 18. Ele é um livro importante porque o movimento dos românticos foi o seguinte: o romantismo é o primeiro momento que a Europa chora diante do capitalismo. É a primeira agonia que aparece na literatura europeia, filosofia, literatura, em que os europeus começam a lamentar o início da destruição do que então a gente pode chamar de mundo medieval, valores medievais, ou seja lá o que for. É por isso que a gente fala, o romantismo é a primeira ressaca da modernização com ela, né? E é um movimento que a gente diz em filosofia, é uma constante, ele não acabou. De certa forma, apesar de que nós passamos o momento romântico histórico, né, ele continua. Por quê? Porque a modernidade é sempre mais ou menos deprimida com ela. A modernidade é que nem você. Um dia você acorda feliz, achando que vai abafar. No outro dia você acorda mal, achando que tudo está um lixo, que você não vai conseguir. No outro dia você acorda melhor, aí dá coisa certa, você acha que o universo conspira a seu favor. Tem dias que tudo dá errado, você acha que o universo conspira contra você. E tem dias que você tem a impressão que você é um sujeito ou uma mulher abandonado no mundo, que ninguém está nem aí para você, que as pedras são cegas, não existe Deus, nem coisa nenhuma. Nesse dia você tem uma crise nihilista, né? No momento em que você se sente assim como que o ser completamente abandonado. Mais ou menos assim, imagina que você pega uma nave espacial e sai vagando pelo universo sozinho. Imagina isso. Não tem ninguém no universo, só você. Esse infinito espaço de escuridão e pedra, só tem você. Isso que eu quero dizer pelo sentimento de abandono que o niilismo fala, certo? Agora voltando para o nosso amigo romantismo. O que os românticos fazem? O romântico tem medo da ciência. Quer ver um livro romântico importante? Outro, Frankenstein, da Mary Shelley. É um livro romântico. O livro Frankenstein não é um livro de terror porque a criatura é feia. Ele é um livro de terror porque a criatura representa o futuro. E a Mary Shelley, como romântica, né, escreveu o livro aos 19 anos de idade e teve uma vida típica da geração romântica de fato, tomou todas e morreu jovem, né? E o livro, inclusive, partes dele foi escrito sob efeito de ópio, que ela usava com frequência. Então, assim, aos 19 anos, então, ela escreve Frankenstein, que é um livro que pergunta o seguinte: onde vai parar a ciência? E a resposta dela é, num futuro que é um terror. Que futuro é esse? A criatura horrorosa, incontrolável e desesperada que o Dr. Frankenstein faz. Então o romântico, ele tem medo do futuro, ele tem medo da ciência, ele tem medo da técnica, ele tem medo de um mundo onde só vale o dinheiro. Então essa questão do romantismo como agonia diante do que a gente chama em filosofia de lógica mercantil, sabe? Tudo tem um preço. Todo mundo é vendável, todo mundo funciona na lógica custo-benefício.
E se você não funciona, será que você é um idiota porque você não funciona assim? Não está se aproveitando das oportunidades do mercado e coisas assim? E não estou falando mercado só no sentido profissional, não. Estou falando mercado no sentido de laços e vínculos. Então o romântico é alguém que está dizendo que a modernidade vai produzir pessoas frias, insensíveis, sem vínculos, sem valores, entende? O que é o romantismo? Então o romantismo olha para frente e diz: o futuro é um horror. E aí onde o romântico vai se exilar? No passado. Então o romântico idealiza a Idade Média. Então ele vai lá na Idade Média olhar, né, o que ele considera que eram os homens e as mulheres de verdade. E ele vai dizer: homem e mulher de verdade morre de amor. Por quê? Porque não se vende. Certo? Quer dizer, e é nesse movimento que o romantismo vai criar a nossa concepção de amor que a gente tem. Amor romântico, né? Essa ideia de que todo mundo um dia é capaz de amar e que esse amor não é passível de ser quantificável, objeto de contabilidade. Então o romantismo é um movimento muito importante, porque a modernidade, ao mesmo tempo que ela é ciência, técnica, computador, celular, iPad, avião, né? Antibiótico, né? Transplante de coração. Ontem eu escutava na PUC, na minha aula lá, do mestrado e doutorado, um aluno que na realidade está fazendo doutorado na Escola Paulista, mas está fazendo disciplina comigo. É um psicólogo que estuda transplantados, né? Pessoas que fizeram transplante. Ele acompanha, ele começa o doutorado, já fez mestrado nisso, agora está fazendo doutorado. E ele acompanha desde o momento de antes, quando encontra o órgão, ele atravessa a cirurgia, e depois ele está presente na cirurgia, na Escola Paulista, e daí, depois do transplante, o psicólogo. E o Antônio Carlos, o nome dele. E aí ele estava contando que é muito comum, na hora de transplante de coração, quando a cavidade aqui está aberta, né? E aí já colocaram um coração novo, dá um choque no coração, e aí tem aqueles segundos em que a equipe médica para e espera ver se o coração vai começar a bater, né? E aí ele diz que numa dessas cirurgias que ele viu, outro dia, uma enfermeira vira para ele e pergunta assim: o senhor acha que ele está vivo? Porque enquanto você, na hora de fazer o transplante físico, né, tem uma coisa que é a circulação exterior, né? É como se você fizesse um desvio na Anhanguera, assim, o carro passa para o outro lado, então o sangue circula, circulação externa, exterior. E aí, nesse momento em que o coração, a cavidade está aberta, eles vão colocar o coração, a circulação exterior, a enfermeira pergunta para ele: o senhor acha que ele está vivo nessa hora? O que significa ele está vivo? Está em coma induzido? Olha a diferença entre esse cara e um cara morto, né? Esse tipo de pergunta a técnica levanta. Uma criança anencéfala é gente? Ou a gente pode tirar ela da barriga? Porque ela não tem cérebro. Entendeu as perguntas que a ciência levanta, a técnica? O romântico lá no começo do 19 nem estava diante desse tipo, desse tamanho de problema, né? Por isso que o livro da Mary Shelley é importante, porque ela nem sabia desse tipo de coisa, né? Não existia ciência nesse nível. Mas assim, o romântico, ele olha para isso e diz assim, tipo, ferrou. A gente vai virar o mundo de cabeça para baixo, como a gente está virando. Então assim, criança anencéfala a gente pode tirar porque não é considerada ser humano, então não tem chance de sobreviver, porque não pode considerar ser humano. Porque se considerar ser humano, é homicídio. Percebe? Então você pega a palavra ser humano e não aplica aquilo. Em filosofia a gente chama isso de, você faz uma desconstrução semântica. Tira o significado de humano aplicado àquele corpo lá. E é uma coisa, então você tira porque não vai ter vida. E aí alguém pode perguntar: por que a gente não pode usar isso em pesquisa? E se descobrirem que corpo de feto anencéfalo é super importante para combater, sei lá, diabetes? Por que não fazer um remédio a partir de fetos humanos? Aí se a gente descobrir que é legal para combater envelhecimento, que é muito mais sério do que diabetes, certo? Manter a pele jovem, manter as artérias funcionando,
Qual é o problema de usar um feto desse para fazer remédio? Se por acaso isso que eu vou falando, você ouve e diz assim, não, mas esse cara, isso que ele está falando é um absurdo, né? E se isso por acaso cria algum estranhamento em você, esse estranhamento é o que em filosofia a gente chama o medo do niilismo. De que no final das contas, um dia você tenha uma linha de produtos, sei lá, uma linha de produtos chamado Lancôme Bebê, entendeu? E isso tem um significado de alto valor. Por quê? Porque afinal de contas, se não é gente e a gente tira, por que não pode fazer creme? Ou quem sabe um alimento para bebês, né? Que tem alto poder nutritivo. Esse tipo de mal-estar está ligado a o que a gente chama de niilismo, entendeu? Então, niilismo não é unicamente uma opinião sobre as coisas. Niilismo é uma opinião acompanhada de um afeto. O conceito descreve isso, entende? É um juízo sobre o mundo, uma opinião sobre as coisas, mas não é uma opinião tipo assim, desligada. Você tem uma opinião e acabou. Não, é uma opinião que enseja, que implica um tipo de afeto. E esse tipo de afeto, você pode escrever, é um afeto de desorientação, tipo, mas não, é criança, mas não é criança, está aprovado, você pode tirar da barriga, então não é criança, porque senão era homicídio. Ah, se não é criança, tudo bem, mas pô, fazer creme, que coisa esquisita. Ah, mas qual é o problema? Daqui 1000 anos a gente talvez faça isso e ninguém acha estranho. Há 500 anos atrás, os caras que vieram pra cá tinham dúvida se índio era gente porque andava pelado. E hoje ninguém tem a dúvida que índio é gente porque anda pelado, né? É só outro tipo de se vestir, sei lá, ou não se vestir, há 500 anos atrás. Mas os caras tinham dúvida, por quê? Porque se a história, eles acreditavam, a gente era descendente de Adão e Eva, e Adão e Eva se vestiam por causa do pecado, e a gente se vestia por causa do pecado, a vergonha da nudez era por conta do pecado, e os índios e as índias andavam pelados aqui, o raciocínio, talvez eles pareçam gente, mas não são, é razoável. Se você pensar com cabeça de 500 anos atrás. Entende o que eu estou dizendo? É claro que a gente olha para isso chama polêmica de Salamanca, e a gente dá risada, puta, os caras são muito tontos. Imagina, eles usavam uma história da Bíblia para achar o que é gente. A teoria vencedora, né? Quem sabe, né? A teoria do Bartolomeu de Las Casas, é que eles eram gente, eles tinham alma, porque a discussão era se tinham ou não alma, né? Mas que a alma deles estava tipo retardada, por isso que eles andavam pelados daquele jeito. Eles não tinham consciência. A melhor coisa pra gente, quando a gente toma conhecimento de coisas que se acreditavam no passado e hoje a gente tira de letra, tipo essa, ou que estão arrastando coisa no céu e tem um trovão e algum tipo de divindade que tá brava, sei lá, é sempre bom imaginar, eu sempre digo isso para os meus alunos assim, é sempre bom imaginar o que será que vão rir da nossa cara daqui 1000 anos. E que hoje a gente acha que é uma coisa assim super óbvia. Talvez riam da nossa cara daqui 1000 anos, sabe por quê? Talvez daqui 1000 anos eles digam assim, imagine que há 1000 anos atrás eles se achavam civilizados e eles confundiam reprodução com sexo. Você sabe o que é confundir reprodução com sexo? É você achar que você tem que ter filho transando. E você entrega o destino do infeliz na mão de orgasmo, que é acaso. Um óvulo qualquer se encontra com um espermatozoide qualquer e nasce um indivíduo qualquer. Mas não, você atribui significado a isso. Você diz, é Deus que quer, é fruto do amor. Mas se a gente está separando amor de sexo, e a gente pode inclusive continuar juntando amor com sexo, mas pensar o seguinte, uma vida humana é muito mais séria do que um orgasmo. Então pai e mãe que ama filho faz reprodução geneticamente assistida, vai no laboratório, cruza o melhor material genético de um com o outro e daí faz o filho. E talvez daqui 1000 anos, sei lá, alguém ria da nossa cara, assim como a gente acha um absurdo que na Idade Média se comia rato. O que você acha comer rato? Absurdo? Né? Mas os caras comiam rato, achava-se normal aquilo, né? Rato passeando pela mesa, barata, né? No meio da comida, disputando a comida com você,
batia na barata assim. A gente acha isso um absurdo. Talvez daqui 1000 anos eles pensem que o nosso modo de reprodução é um modo nojento, porque confunde sexo com criança. Criança séria, pai e mãe sérios, dão para o seu filho o que ele tem de melhor. Você pode até pensar na publicidade. Tipo assim, dê para o seu filho o que você tem de melhor. Bradesco Biotecnologia. Entendeu? E só aqueles atrasados, aquele povo que acredita, sei lá, que existe alguma coisa que mexe com a sua vida, que conspira, ou que atribui significado. Sabe quando se fala em faculdade de medicina, se fala, não, porque aquela senhorinha do Nordeste que achava que o filho morria porque Deus queria, mas na realidade era verme. Você vai e ensina. Daqui a 1000 anos talvez pense, não, aquele povo achava que tinha que nascer transando. Eles atribuíam amor a isso. Quando na realidade, quando você ama uma criança, você prepara ela para ter o melhor material genético possível. Você agora pode achar isso feio, não sei o quê, mas daqui a 1000 anos provavelmente isso vai ser banal. Esse tipo de raciocínio produz o quê? É como se ele desestabilizasse, essa é a minha intenção, ele desestabilizasse uma compreensão que a gente acha óbvia, entendeu? E a gente acha que, por exemplo, você só reproduz crianças via tecnologia quando você não pode, quando a mulher tem um problema, o cara tem um problema, alguma coisa assim, né? Quando é necessária uma reprodução assistida. Mas talvez a gente chegue à conclusão que ter filhos ao acaso é um ato criminoso. Ter filho ao acaso, ou seja, via sexo, é um ato de gente irresponsável, ignorante, que não pensa a sério nas coisas. E aí você pode dizer, não, mas isso tudo vai ficar muito frio, muito científico, muito técnico. Coisa nenhuma, é mais ou menos como você achar que a vacina Sabin é fria. Ela não é fria, ela evita que seu filho tenha pólio. Eu não estou fazendo propaganda de reprodução geneticamente assistida, hein? Porque eu estou desenvolvendo um raciocínio com vocês, pra vocês entenderem do que o romântico tinha medo. Entendeu? O romântico tinha medo da associação entre tecnociência, a agressividade dela, e a desvalorização da vida pelo dinheiro. Tudo é dinheiro, tudo é dinheiro. Junta dinheiro com ciência é um sucesso total, né? Porque ciência dá dinheiro, né? E precisa de dinheiro. Tem um filósofo marxista do século XX, muito famoso, chamado Adorno, Theodor Adorno, que ele costumava dizer que a ciência é o grande fetiche da burguesia. A burguesia tem orgasmos quando pensa no avanço da ciência, porque é a prova de que a razão burguesa deu certo, né? E mudou a face do mundo. Então, o romântico lá, o que ele faz? Não, eu corro para a Idade Média. Na Idade Média, é lá que as coisas eram verdadeiras. Homem era homem, mulher era mulher, eles se amavam. E aí a situação é sempre uma situação infeliz, assim, tipo, ela é casada com o melhor amigo do cara. Se ela ficar com o amante sem se sentir culpada, ela é uma sem vergonha, então ela tem que se sentir mal. Se o amante ficar com a mulher do melhor amigo sem se sentir culpado, ele não vale nada, é um sem vergonha. Então qual é a situação ideal? Um dos dois morre, os dois morrem de amor, mas não consegue ser feliz. Por quê? Porque é virtuoso, é honesto. Essa é a situação ideal para o romântico. E o Goethe repete essa história no Werther, tá vendo? É uma inspiração do que a gente chama em literatura de conto cortês, amor cortês, século XII, XIII. Em português é um livro de um cara chamado André Capelão, é um francês do século XII, está traduzido pela Martins Fontes, chama-se Tratado do Amor Cortês, que para quem se interessa por isso, é uma literatura de época, lá do século XII, sobre amor naquela época, né? Quem já ouviu falar da história de Tristão e Isolda, Arthur, Guinevere e Lancelot, né? O triângulo amoroso típico do amor medieval. É essa literatura que os românticos vão buscar e vão dizer assim, não, o que importa na vida são as emoções, são os sentimentos. Porque se você se entregar à razão, ela vai levar você a achar que criança pode fazer creme, tá vendo? Se você se entregar à técnica, você vai chegar à conclusão que ter filho no ato sexual é coisa de gente ignorante, que não toma antibiótico, entendeu? Que quer curar verme rezando.
Mesma coisa. Por quê? E aí, né, avançando, o que é o niilismo? O niilismo, ele nasce como o momento mais assustado do romantismo. O niilismo não fala de amor. O niilismo fala da morte do amor, da morte da moral, da morte da família, entendeu? Não tem futuro, não existe bem e mal. Ele nasce do sentimento de que lá os europeus, né, e a gente herdou isso como um fenômeno histórico, de que a sociedade estava marchando para uma espécie de vazio moral. Não tem bem e mal. É mais ou menos assim. Você não pode sair daí e chutar a sua avó só porque meteram na sua cabeça que você não pode. Entendeu o que é niilismo? Não é porque não pode em si. Afinal de contas, você é átomo, sua avó também é. Os dois estão aqui por acaso. É claro que no niilismo não existe Deus, tá? Isso eu estou dando de graça para vocês. Assim, né? Se você meter Deus na equação, dá tudo errado. Você está se movimentando no universo ateu, mas muito mais do que ateu. Você está se movimentando no universo que crê que se tudo pode ser inventado, tudo como valor moral, então é assim, sabe? Tem alunos de graduação que têm hábito de falar assim, não, porque a moral foi imposta. É uma frase muito comum, gente de 18, 19 anos. Não, porque a moral é imposta. É imposta pela sociedade. Assim. Se ela foi imposta pela sociedade, você muda. Você muda como? Com novela das 8. Até ontem você achava que ser mãe solteira não é legal. Agora você pode achar até chique. Por quê? Porque a mídia vai criando um tipo de percepção da realidade que muda a tua percepção. Entendeu o que eu falei? Né? Então assim, há 20 anos atrás você achava que de repente você não podia separar. Mulher separou 50 anos atrás. Mulher era separada. Agora de repente você acha que uma mulher que fica casada e não separa porque tem vergonha é uma boba. Teve uma mãe ruim que não ensinou para ela que ela podia fazer isso. Entende? Só que aí, o que acontece? A relativização dos valores, como a gente chama em filosofia, quer dizer, isso é bom ontem, mas não é bom hoje, já mudou, de repente vira outra coisa. Isso é um processo que não acontece só até onde você quer. Quer ver outro exemplo? A ideia de que uma pessoa acredite em determinadas coisas porque teve uma criação familiar que fez ela acreditar naquilo. Imagina, sei lá, um menino, uma menina que nasce a vida inteira no interior de Minas, se muda para BH, para São Paulo, vai estudar comunicação, entra na balada, conhece gente que não tem família, que não está nem aí para pai e mãe, e aí ela começa a se perguntar se aquilo que ela sente pela família não é na realidade um atraso de vida, porque ela foi imposta. Está entendendo o que eu estou dizendo? É assim, a modernização, ela traz dentro dela um processo que a antropologia se chama de desencaixe. Sabe, você pega um índio, tira ele da tribo e joga ele no meio de uma cidade como São Paulo. Eu lembro alguns anos atrás na PUC, no curso de pedagogia, tinha umas alunas índias. A PUC tinha feito um acordo com a FUNAI e tinha umas alunas índias. E eu lembro da dificuldade que... tinha uma delas que falava por todas. Que com o passar do semestre eu fui entendendo que ela tinha uma posição de destaque no grupo. Ela era filha de alguém ou neta de alguém que dentro lá da tribo delas dava a ela uma ascendência sobre as outras. Então as outras nunca falavam comigo, só ela falava. Se uma queria perguntar uma coisa, falava no ouvido dela e ela falava comigo, com o professor. Ela era a única que fazia pergunta. Mas quando ela falava do avô dela, do filho dela, da comida que ela comia. Porque nós ocidentais, a gente fala de conceito. Nós estamos falando de conceito. O bem. O que é o bem? Você já encontrou o bem andando na rua? Já encontrou ele? Ele é loiro? O mal é magro ou gordo? Qual é a cara que ele tem? Ele ocupa lugar no espaço? Claro que não. O mal é uma atitude, não é isso? Um comportamento. Isso é um conceito. Não é uma coisa que você pega com a mão. E a gente tem essa, né? As culturas que trabalham com livros, com palavras, elas têm uma tendência à abstração. A gente fica falando de... tem gente que fica 4, 5 anos falando de... Imagina, no curso de filosofia você pode ficar o ano inteiro lendo o prefácio da crítica da razão pura do Kant. Você fica o ano inteiro lendo, sei lá, 10 páginas.
né? E discutindo, não acaba nunca aquela discussão, né? Então, assim, o que o niilismo é? O niilismo, então, é uma espécie de filho do romantismo no seu momento mais melancólico. Então, o niilismo é melancólico. Tem dois tipos de niilismo, tá? Lembra que eu falei no começo que você pode xingar alguém de niilista ou elogiar? Lembra que eu falei isso? Que o niilismo é uma palavra que tem uma extensão semântica grande. Tem um lado, tipo, ruim da coisa e tem um lado que alguns acham que é bom, certo? Então, eu estou aqui no lado ruim, porque ele é o maior, o mais extenso, né? Então, o niilismo, ele vai ser uma experiência histórica moderna, fruto do sentimento de que a gente foi desencaixado das crenças tradicionais, como o índio lá, como a minha aluna índia, quando estava usando PUC, estudando pedagogia na PUC São Paulo. Imagina como a cabeça dela não ia ficar saindo de uma aldeia e caindo de paraquedas dentro da PUC São Paulo no curso de pedagogia. Então assim, esse desencaixe é a modernização. Você já não... você pode continuar religioso, como a maior parte das pessoas é, mas é uma religião que não está no espaço público, por exemplo, né? Quando o STF vai lá e vota fetos anencéfalos, ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que não leva em conta quem acha que ali tem alma. Será que tem alma naquilo? Olha o tipo de pergunta. Será que tem alma naquilo? Ou não? E se tem, tem até que ponto? Em que momento você coloca alma? Essa é uma pergunta que em ciência você não faz. Só religioso faz essa pergunta, né? E se você mete isso no meio da lei, você atrapalha tudo. Então não pode abortar porque tem católico que acha que tem alma, né? Então assim, a religião, ela continua a existir, mas essa experiência do contato, e isso a comunicação, a mídia é muito responsável por isso. Quer ver um exemplo concreto? Imagina que você mora numa cidade que não tem estrada. Aí você não tem para onde ir. Agora imagine que constrói uma estrada. Aí você vai em outra cidade. Aí você descobre que lá tem gente que vive diferente de você. Aí você começa a comparar. Olha, a gente tem textos de gregos 400 anos antes de Cristo, 300 anos antes de Cristo, em que eles comparam crenças religiosas e eles falam assim: se uma vaca adorasse deuses, os deuses tinham cara de vaca. O que eles querem dizer com isso? Esses sofistas relativistas. Que as pessoas acreditam naquilo que elas projetam. Só que quando você começa a pensar isso, o salto para você dizer, então, ou então você chega à conclusão que crença tem a ver com questão psicológica. Não é um problema da razão. É uma coisa a ver com a sua mãe lá atrás, seu pai, essas coisas. Você apanhou demais, ou apanhou de menos, ou ela ficava muito sozinho, ou nunca ficava sozinho. Quer dizer, alguma questão vinculada à vida afetiva determinou que você é uma pessoa que tem crença. Mas não porque é racional. É claro que eu não estou levando em conta a possibilidade da existência de nada além do mundo científico e material. Por quê? Porque eu estou falando da experiência do niilismo. E a experiência do niilismo significa uma espécie de devastação do mundo invisível. Não existe. É tudo criação humana. E o niilismo é o sentimento de que por isso a gente está perdido. Entendeu? É o sentimento de que por isso, então não dá mais para acreditar em nada, ou então eu vou desligar a TV. Porque se eu desligar a TV, eu pelo menos vou garantir que meus filhos vão continuar acreditando naquilo que eu acho legal. Aí imagina a pessoa, ela é cheia de ideia na cabeça, ela casa, tem filhos, e de repente o filho ou a filha, ou seja lá quem for, começa a fazer uma coisa que é exatamente o contrário do que ela achava que ia acontecer. E aí ela começa a duvidar daquilo que ela achava que dava certo. Você já duvidou de uma coisa que você achava que dava certo? Filhos são excelentes para mostrar isso, né? Por isso que pessoas que não têm filhos, às vezes ficam numa certa adolescência a vida inteira em relação a algumas coisas, né? Porque filho é que vem e tira você do lugar, atrapalha suas ideias claras e distintas, como diria o Descartes. Nenhuma ideia fica clara e distinta. Já não sabe mais o que você pensa, o que você sente, o que é certo, o que é errado, onde você está. Quando você tinha pouca estrada, então não via nada de diferente. Imagina, agora você tem essa tal de redes sociais aí, que satura a vida de todo mundo, né?
E o tempo inteiro chega coisa, sai coisa, chega coisa, sai coisa. Um monte de mensagem, e aí você diz, não, o conhecimento é importante. Claro que é. Eu sou um profissional do conhecimento. Agora saiba uma coisa, você começa a saber um monte de coisa, e depois você começa a não saber exatamente o que é que você sabe. E se é tão bom saber tanta coisa. Isso é niilismo. Esse sentimento de que talvez não, peraí, eu só quero saber até a página 3. Não me conta o resto. Porque se você me contar o resto, eu posso começar a ficar em dúvida com o que eu achava que estava certo. Essa sensação de que é como se tivesse uma espécie de abismo que abre diante de você, é outra forma de você entender o que é o niilismo. Desorientação, abismo, falta de chão, um sentimento de que o melhor sentimento para descrever a condição humana é o sentimento de abandono, de incerteza, de insegurança. E como eu dizia para vocês no começo, isso é um fenômeno histórico. Isso é fruto, se a gente for falar em termos marxistas, né? Isso é fruto do impacto do modo de produção burguês sobre a superestrutura, ou seja, sobre o pensamento. Quando você descobre, quer ver eu dar um exemplo bem contemporâneo, que demonstra muito tecnicamente o impacto da lógica burguesa transformando os modos de pensamento, né? Porque quando a gente fala em Marx, assim, às vezes parece que é uma coisa abstrata, mas não é. Essa análise é muito concreta. Vou pegar um exemplo bem concreto assim. A transformação no Ocidente do nosso olhar sobre os homossexuais, certo? A partir de mais ou menos anos 70, você começa a ter um movimento nos Estados Unidos que é conhecido como movimento de liberação gay, como você quiser chamar. Quando você analisa o movimento, algumas pessoas vão chamar o movimento de um movimento, uma revolução conservadora. O que isso quer dizer? Tudo que os gays querem é ir... Isso em São Paulo é um debate muito acirrado, tá? Não sei como é para vocês aqui essa questão. Mas no mundo intelectual e no dia a dia, tudo que os gays querem é ir de mão dada no shopping. Eles não querem destruir a sociedade. Eles querem poder levar o namorado na festa de Natal. Querem ter filho. E aí a biotecnologia é essencial, né? Duas mulheres que a barriga de uma com o óvulo da outra, com o espermatozoide comprado. Se a Mary Shelley visse isso, ela perdia o sono. É a barriga de uma, o óvulo da outra e o espermatozoide comprado. Quando o espermatozoide ainda é de um amigo, das duas você ainda pode fazer assim, ufa, mas é comprado. E veja, eu estou dizendo isso em que sentido? Estou querendo mostrar o impacto da técnica no modo da gente enxergar as coisas, entendeu? Agora, no caso do movimento gay, é muito claro. Os americanos descobriram que os homossexuais tinham dinheiro. Muita gente com altíssima formação intelectual e técnica, que tinha problemas de socialização na família, que se juntavam, não tinham filhos. Hétero é pobre porque tem filho. Certo? É assim, que gasta dinheiro a vida inteira com os filhos, né? Então assim, os homossexuais, então eles tinham grana. Além de tudo, eram pessoas que, quando tinham vida profissional, se dedicavam muito à vida profissional. Por quê? Porque não tinha rolo com família. Resultado, a publicidade americana descobriu que os gays eram um nicho de mercado maravilhoso. E quando você descobre que alguém tem dinheiro e pode gastar com você, você começa a respeitar o que ele pensa, o que ele sente. Por quê? Porque o que importa é que ele pague o Visa, não é com quem ele transa. Entendeu? Com quem ele transa é problema dele. Ele não pode deixar de pagar o Master, porque aí o banco pega ele. E aí os bancos começam, né, em São Paulo a gente já tem bancos que tem caras que vão trabalhar vestido de mulher e mulheres que vão trabalhar vestido de homem. Por quê? Porque são transexuais. E o banco já aceita isso como uma categoria. E aí você olha e diz, tem gente que, sei lá, alguém pode olhar para isso e dizer, o mundo acabou. Não, o mundo acabou. O mundo não acabou. O mundo é uma bola de neve desembestada descendo a montanha. É isso que ele é. Ele muda, ele vira, ele se transforma. Aí você diz, então não tem nada que é? Se você se pergunta isso, você está tendo um surto niilista. Entendeu? É tudo inventado? Que horror!
Então tudo que eu acredito é só porque meteram na minha cabeça, porque eu apanhei demais ou não apanhei, e não é verdade. Então, lembra quando eu falei que niilismo significava nada? A palavra nihil em latim é nada o quê? Nada de verdade, nada de certeza, nada de bem e mal, entendeu? Nada de valor, como se fala hoje em dia em filosofia. Esse sentimento, ou esse afeto, ou esse juízo acompanhado de afeto, niilismo nunca descreve só uma ideia, tá? Nunca. Ela é uma niilista. Junto vem, não respeita a mãe, entendeu? Vem junto assim, ele é um niilista, imagine, deu na cara do pai. Pai e mãe é bom para usar como exemplo, porque representam a autoridade, né? Mas se você chegar à conclusão que o seu pai e a sua mãe botam o banco em cima de você, quando na realidade eles estavam transando, se divertindo, geraram você e agora ela fica cobrando o aluguel de 9 meses. Esse é o raciocínio niilista. Olha, eu não estou fazendo propaganda do niilismo, né? Eu estou querendo que vocês entendam o que é o fenômeno histórico e que ele vai acontecendo à revelia. Por quê? Porque é muito legal quando a gente para de acreditar numa coisa porque quis. Outra coisa é quando você para de crer numa coisa não porque você quis, mas porque essa falta de crença foi se instalando em você. E é isso que os filósofos vão chamar de niilismo, né? Isso vai engendrar um pessimismo histórico, certo? Um pessimismo social, um pessimismo psicológico, um sentimento que a gente pode falar nos seus momentos mais terríveis de asfixia. Recentemente, tem um cineasta dinamarquês, bem importante no cinema contemporâneo, chamado Lars von Trier, né? Os 2 últimos filmes que ele fez, para deixar a conversa curta, são filmes claramente descritos como niilistas. Primeiro, o Anticristo, né? É um filme em que a mãe prefere continuar gozando e deixar o filho pular pela janela e morrer, o bebê de 3 anos. Niilista por quê? Porque está dizendo que mãe não é confiável. O outro, do ano passado, Melancolia. Por quê? Porque um planeta chamado Melancolia vai bater na Terra e acabar com a vida. Olha o pessimismo cosmológico aí, ó. Tô sozinho no universo, nada me acompanha. Sabe? Não existe ninguém. Porque a ideia de que existe um Deus e que Ele te ama é profundamente confortante. Que sabe cada fio de cabelo da sua cabeça, que carrega você na mão assim, né? Então, agora eu vou começar a me mover para amarrar a nossa conversa e escutar perguntas de vocês. Vocês podem perguntar. Eu falei para vocês que tinha uma ponta tipo ruim e uma ponta boa, né? No significado da palavra niilismo. É porque à medida que essa palavra ela foi ganhando corpo, eu quero dizer assim, ao longo do século XIX, e pessoas, normalmente estudantes, diziam, eu sou niilista, certo? E aí você tem uma literatura muito importante sobre isso, que é a literatura russa do século XIX, né? O primeiro personagem num livro conhecido e famoso a dizer sou niilista é num livro chamado Pais e Filhos, do escritor Turgenev. É um personagem chamado Bazarov. Ele assume como niilista, né? Dostoiévski escreveu um livro famoso, Os Demônios, onde é um livro sobre o niilismo. Dostoiévski achava o niilismo o fim do mundo, mas ele achava que era uma experiência histórica. Na interpretação dele de cristão ortodoxo, o niilismo moderno era a experiência moderna do mal. A gente vai descobrir, a gente vai olhar na cara do vazio e chegar lá e não saber mais nada de onde está certo, está errado, como se fosse uma espécie de ida ao deserto, ao vazio de significado. E aí, voltando, né? Lá no século XIX, você começa a ter também uma concepção de niilismo como uma espécie de cura niilista para o niilismo. O que parece um absurdo, né? A palavra fica confusa. Existem autores que assumem o niilismo como a forma correta de vida. E que isso não leva você, não deve levar você
ao suicídio ou qualquer coisa que o valha. Está lhe preparando para conviver com a modernidade que é em si niilista. É mais ou menos o princípio da homeopatia, que você toma aquilo que causa o sintoma, né? Por isso é homeopatia. E você é curado porque você toma aquilo em doses específicas que o médico sabe que você tem que tomar. Aos autores que acham que o niilismo é a cura do próprio niilismo, se você perceber o niilismo de outra forma, é que vão inaugurar uma compreensão de niilismo como uma coisa tipo legal. Ao invés de achar que o niilismo é uma tragédia, no sentido banal da palavra, vão achar que o niilismo é trágico mesmo. Por quê? Porque a vida humana é trágica e não tem sentido, mas isso que vai te salvar. Porque o problema do niilismo é dizer que não tem sentido as coisas. É tudo inventado, nós somos abandonados. É uma coisa meio feia assim. E aí, olha, vou dar um exemplo de uma frase de niilista que visa falar isso para fazer você sentir melhor. Um romeno chamado Cioran, né? Morreu em 95, morava na França. Tem uma frase dele que eu gosto muito, eu acho muito significativa, que ele diz assim: o que eu sei hoje, aos 60, eu sabia aos 20. Um longo e inútil trabalho de 40 anos de verificação. Entendeu? Então, essa ideia de que aos 20, aos 60, ele sabia mais do que os 20, não. Ele há 40 anos está verificando inutilmente o que ele já sabia aos 20. Ou seja, não existe essa coisa chamada de grande sabedoria depois de muitos anos de vida. Por quê? Porque hoje, na realidade, você tem tantas pessoas com muita idade que você acaba percebendo que muitas delas não sabem nada. Só tem a idade. Você sentiu o cheiro do niilismo? Uma desqualificação da pessoa com mais idade? A ideia de que a maturidade pode não servir para nada? Só que o Cioran fala isso, ele não está querendo falar mal do avô dele, na realidade ele já tinha idade para ser avô quando ele fala isso, porque quando ele fala isso, o que ele está querendo dizer é o seguinte: olha, se você tiver a sensação que não está saindo do lugar, é porque não está mesmo, ninguém sai do lugar. Você anda em círculos. E a humanidade, talvez ela ande em círculos. Eu ando estudando muito para história, né? Há algum tempo atrás eu fiz uma coluna, na minha coluna da Folha, segunda-feira da Páscoa, que deu um pau danado, né? E assim, é muito legal quando dá esses paus danados no jornal, fica todo mundo feliz, ao contrário do que parece, né? E assim, jornal vive disso, né? É uma das formas do jornalismo opinativo, é para isso, né? Para fazer com que as pessoas pensem coisas que normalmente ela não pensa, né? E o trabalho que eu venho fazendo é uma prova de que você pode tratar as pessoas como adulta. Existe uma coisa assim, não, só vou falar para elas o que elas acham legal, porque senão elas vão sofrer. Isso eu chamo tratar leitor como retardado. Tratar leitor como adulto é você falar com ele sério. E funciona. Por quê? Porque chega uma hora que a gente fica de saco cheio de que trata você. Não, você é lindo, maravilhoso, vai dar tudo certo. O que você pensa é o máximo. Nada do que você pensa é bobagem. Você está super assim no topo do mundo. Não, ninguém está no topo do mundo. E talvez, se você quiser ficar, você descobre que você está num abismo. Sabe aquela frase do Sócrates? Quanto mais sei, tudo que sei é que nada sei. Né? Essa famosa frase do Sócrates. Então, assim, voltando ao que eu estava dizendo, o Cioran, quando ele fala essa frase, ele está querendo dizer, entre outras coisas, que talvez a gente não saia do lugar, nem eu, nem a humanidade. Eu falava da pré-história, né? Se nós pegássemos uma máquina do tempo, né? E fôssemos há 150 mil anos atrás. Vocês sabem que há 150 mil anos atrás, a gente já enterrava mortos. Nossos parentes neandertais, né? Que é um tipo primo que a gente liquidou com eles, e a gente foi melhor que eles, assim, acabamos com eles. Eles enterravam mortos, botavam coisas no túmulo junto com os mortos. Se a gente chegasse lá, tipo, nós todos aqui pegássemos uma nave, descêssemos lá, e aí os neandertais nos recebessem, tipo, vocês vêm do futuro? Então vocês devem saber muita coisa, né? Olha, a gente tem computador, Twitter, celular, iPad, avião.
A gente vive 80 anos, vocês morrem com 25, coitados. Aí, uma senhorinha Neandertal, que uma senhorinha naquela época tinha uns 30 anos, né? Uma senhorinha Neandertal vira para você e diz assim: ô meu filho, você já descobriu de onde a gente veio? Você não sabe nada. Você não sabe uma vírgula a mais do que um Neandertal sabia. Você acha que vem do mundo dos espíritos? Eles também acreditavam nesse negócio de espírito. O mundo era escuro, tinha ruído, ele sonhava, não sabia se a pessoa que ele sonhou estava morta ou estava viva. Não, a gente vem de alguma entidade superior. E também tinha as deles. A gente não sabe uma vírgula a mais do que o Neandertal sabe sobre da onde vem a humanidade. A gente vem das pedras e dos átomos. Também existiam ateus no passado, que não acreditavam em nada. E se a senhorinha de Neandertal de 30 anos perguntasse: e para onde a gente vai, meu filho? Zero. Não venha me dizer que a gente vai para debaixo da terra, porque isso eles também sabiam. E por que a gente está aqui, meu filho? Estamos andando em círculo, né? Assim, tem determinadas coisas que a gente pintou as paredes, botou um monte de enfeite, mas a gente continua não sabendo, né? Nós e nossos ancestrais pré-históricos. Essa frase do Sr. Han, ela visa produzir em você: talvez, se você descobre que a gente está andando em círculos, talvez pode não ser um terror tão grande. Talvez isso produza um outro tipo de expectativa em você. E o outro que eu daria como exemplo de achar que o niilismo cura o niilismo, esse é o mais famoso, sucesso de bilheteria, filósofo alemão chamado Friedrich Nietzsche, né? O Nietzsche fez uma obra para criticar o niilismo. Para o Nietzsche, o niilismo era o seguinte: Deus morreu como símbolo de fé e de crença na tradição, e aí o alemão da época dele, da segunda metade do 19, morre de medo, porque não consegue mais acreditar em nada, e fica querendo fingir que acredita. Entra em pânico, isso é o niilismo. Não dorme, não come, fica em depressão. Por quê? Porque não consegue mais ter fé em coisa nenhuma. O tratamento do Nietzsche, a filosofia do Nietzsche, é pegar a cara desse sujeito e esfregar no abismo. E o Nietzsche achava que... tem um texto do Nietzsche chamado Sobre Verdade e Mentira no sentido extramoral, que inspira, inclusive... Não sei se o Lars von Trier disse, ele não vejo lugar nenhum onde ele tenha dito, mas aparece muito na última sequência do Melancolia, quando as duas irmãs estão discutindo sobre o planeta vai bater por uma razão ou outra, ou não, sem uma razão nenhuma. O Nietzsche diz assim: existia um planeta que girava ao redor de uma estrela, e um dia, e nesse planeta existia uma raça de insetos, e essa raça de insetos criou uma coisa que eles chamavam conhecimento, e eles achavam o conhecimento o máximo. Um dia a estrela apagou, o planeta morreu, a raça de insetos desapareceu, e acabou o conhecimento, e o universo continuou no seu silêncio e na sua indiferença. O que o Nietzsche quer dizer com isso? O ressentimento do niilismo, ou seja, o medo que o niilista tem, a depressão que ele entra achando que o universo é indiferente a ele, o que o Nietzsche quer dizer é o seguinte: isso é um motivo de festa. Por quê? Porque nós estamos sós. Não tem ninguém decidindo nada sobre você. Você como representante da espécie, eu quero dizer. Mas não é você na sua vida também, no sentido metafísico. O Nietzsche quer dizer que o fato da vida não ter nenhum sentido é que é razão para a gente festejar. Porque significa que nós somos livres. Entendeu a inversão no sentido da palavra niilismo? Quer dizer, nesse sentido aqui, o niilismo ele liberta, né? É claro que normalmente o tratamento do Nietzsche, pode funcionar para umas 3 pessoas. A maioria toma remédio, porque a experiência do abandono, do desespero e tal. Mas o Nietzsche, imagina, ele chamava de além do homem, Übermensch, super-homem, né? A imagem que o Nietzsche tem, o Nietzsche dizia assim, a última parada do niilismo cristão será a fé na ciência. É o problema das pessoas, normalmente pessoas que param de acreditar em Deus, começam a acreditar na história,
na ciência, na natureza e elas mesmas, que eu acho pessoalmente a crença mais boba que existe é alguém acreditar em si mesmo, porque significa uma enorme falta de autoconhecimento. Certo? Se achar o máximo, acho que é tipo o jardim da infância de qualquer processo de conhecimento. O Kierkegaard, grande filósofo, chamado de niilista por muitos na primeira metade do XIX, criador do existencialismo, dizia que todo conhecimento verdadeiro começa com um enorme entristecimento consigo mesmo. Então, quer dizer, portanto, o que o Nietzsche, a imagem que o Nietzsche tem na cabeça é o seguinte: o que o niilista, naquele sentido primeiro, que é muito mais comum na palavra, se desespera, é porque ele se ressente do abandono cósmico, né, que a modernidade gera em você. Mesmo que você continue acreditando em umas tantas coisas, você tem um sentimento de que o chão vai faltando porque as coisas mudam, as informações são muito rápidas e muito variadas. Uma hora você pensa uma coisa, daqui a pouco você lê um outro livro e começa a pensar de outro jeito, ou uma novela, um filme, alguém fala uma coisa com você. Então esse sentimento que vai produzir em você uma espécie assim, de saturação de opções que acaba fazendo você sentir que você não aguenta mais de tanta opção, de tanta ideia, de tanta coisa. E aí você vai se sentindo desorientado. O Nietzsche fala, o ressentimento é uma mola mestra do homem, na medida que o homem teme, ele tem medo. Ele tem medo da falta de sentido, do abandono, da solidão. Porque é para ter mesmo, a vida é precária. Só um louco não tem medo. Louco no sentido do senso comum, né? E aí o que o Nietzsche quer dizer é o seguinte: tá bom, o que o ressentido, o niilista tem medo é de cair no abismo. Porque ele olha, o abismo é o sentimento de vazio, de nada, que eu falava. O que o Nietzsche quer dizer é o seguinte: você já está caindo no abismo. Não tem o que fazer, né? Como experiência histórica. Então a filosofia dele pretendia fazer com que você caísse no abismo dançando, né? Só que para você cair no abismo dançando, você teria que aceitar a priori essa ideia de que não existe nenhum grande sentido na vida, não existe nenhuma grande salvação. A gente não está indo para lugar nenhum. O universo é indiferente a nós. Mas no meio disso, você faz um monte de coisa. E se faz um monte de coisa. É claro que a ideia é muito bonita, mas como toda coisa séria, não funciona porque você acha bonita. Funciona porque funciona. E funciona assim, como você não se apaixona por alguém, porque alguém te apresenta as causas de amar. Olha, fulano merece ser amado. Por isso, não. Você ama assim como quem tem sintoma, entendeu? É por isso que o amor romântico é assim, você ama, é como sintoma. Não porque você decide, conheci aquela mulher, hoje vou me apaixonar por ela segundas e terças. Quartas e quintas, não. Não é assim que funciona. E é do mesmo jeito a ideia do niilismo nietzschiano, né? Então, no final das contas, o conceito de niilismo, ele é um conceito muito representativo da nossa época, vocês devem ouvir. Ele é inspirador, ele move a arte, ele move a literatura. É uma coisa da qual muita gente tem medo, mas ao mesmo tempo alguns autores tentaram transformar a ideia do niilismo numa cura do ressentimento. E é por isso que, para o Nietzsche, né, quando ele descreve, ele no Assim Falava, um livro tardio na obra dele, ele descreve o que ele chama do homem do futuro, para ele, que é esse tal homem que nasceria da demolição total das crenças, que ele aposta no que ele chama de super-homem. Não tem nada a ver com super-homem, né? Clark Kent. Ele diz assim, esse niilista do futuro, né, esse super-homem, é alguém que não terá necessidade de artigos de fé. Mas não é fé só, não é Deus. O problema do Nietzsche não é só Deus. A briga dele não é com Deus. A briga dele é com a nossa necessidade de achar que sem um sentido maior a vida não faz sentido. Obrigado.
maravilhosa a sua palestra, Pondé. A gente agradece muito a sua presença. Eu tenho absoluta certeza que pela profusão de ideias, de citações de filósofos, de conceitos, devem haver ali umas 280 perguntas para serem feitas. Antes de passar a pergunta a vocês, o microfone, eu queria fazer uma colocação, Pondé. Ao invés da ideia de ciclo evolutivo, ciclo, né? De evolução, não seria uma espécie de fluxo involutivo? Quer dizer, a sociedade, a despeito dos avanços tecnológicos e científicos, a própria internet, eu penso que seria uma espécie de reflexo de toda essa patologia, dessa doença da sociedade moderna. Você concorda que seria um certo fluxo involutivo, né? E outra questão, só para colocar, você falou do Nietzsche. Quando Nietzsche disse que Deus havia morrido, Deus morreu, assinado Nietzsche. Aí quando Nietzsche morreu, colocaram, Nietzsche morreu, assinado Deus, né? E ele dizia também que só acreditaria num Deus que soubesse dançar. Exatamente, se citou a dança. Você concorda com essa colocação, Pondé? Assim, vou começar pelo fim, né? Assim, no caso do Nietzsche, só acreditaria no Deus que soubesse dançar. Não significa que Nietzsche está dizendo que ele adorava Shiva, né? Ou aquela imagem do indiano de um Deus que dança. É que a imagem da dança na filosofia do Nietzsche representa esse processo de criação e destruição de tudo na vida, a vontade de potência que a Nietzsche fala, que tem um ancestral lá no Conato do Spinoza, né? Que é essa ideia de que existe uma força furiosa que cria e destrói, e que a beleza você só consegue perceber a beleza nela quando você para de achar que ela devia ser outra coisa diferente do que ela é. E aí quando ele fala, eu só acreditaria no Deus que soubesse dançar, é porque a dança na filosofia do Nietzsche é uma metáfora para descrever o modo correto de viver, que é dançar de acordo com a vontade de potência e com a criação e destruição. Entendeu? Eu acho, às vezes eu falo assim, se o Nietzsche vivesse num lugar, porque ele vivia na Alemanha, que tem um clima desgraçado, se ele vivesse num lugar que tem praia e ondas, ele ia usar a imagem como surfar, entendeu? Um Deus que soubesse surfar, no sentido de que a vida é um mar com muitas ondas e você consegue surfar na onda. Então, essa imagem do soubesse dançar no Nietzsche é muito forte, a imagem da dança, por isso que eu falava. Tem operística, total. Bastante. Agora, outra tua pergunta sobre involutivo você quer... A sociedade decadente, a respeito das evoluções tecnológicas, a internet, a fragmentação da informação, a banalidade, o próprio narcisismo, você colocou muito bem naquele artigo sobre o Facebook. Aliás, aproveitando o gancho, queria que você fizesse só uma colocação a respeito daquele artigo que você escreveu, citando veladamente o Nelson Rodrigues e a suposta vocação das mulheres para representar prostitutas e da armadilha para pegar hipócritas. Esse artigo foi em fevereiro, na Folha. A gente ainda assistiu uma peça do Camus, baseada no Camus, O Estrangeiro, né? E é muito engraçado, assim, uma coisa que a gente aprende escrevendo na mídia, não só escrevendo, mas também em televisão, é que a posição do receptor, e todo mundo é receptor, né? Quando você escreve, você é emissor, mas você também é o receptor do que lê e ouve os outros falarem. O receptor, ele captura palavras e frases, e só se ele tiver muita atenção, ele consegue captar o texto inteiro. Aquele texto que se chamava Fio de Cabelo de uma Mulher, era um texto que, quando você lia ele inteiro, era um enorme elogio ao erotismo feminino. Porque eu estava seguindo o texto do Camus, que é um texto que fala de que o Camus é um autor trágico, que acha que a vida não tinha sentido, e do Estrangeiro, num dado momento, ele fala, perto de morrer, para o padre, que fica querendo vender Deus para ele, que tudo aquilo que o padre fala não valia um fio de cabelo de uma mulher, né? E ele tem a Marie, que é a mulher com quem ele transa, e ele descreve ela linda, maravilhosa, cozinhando, sorrindo, na água, não sei o quê. E o que aconteceu foi o seguinte:
Quando você escreve um texto, você vai como que no fluxo, né? Assim, esses textos, para mim, para muitos colegas, você escreve ele muito rápido. Você volta sobre ele e vai fazendo correções. Quando eu estava escrevendo o texto, e eu passei pela coisa da vocação, né? E eu não citei o Nelson, né? E era o Nelson, e eu não citei de propósito, porque eu falei, pô, isso aqui, apesar de que isso não é o tema do texto, não era aquela questão do arquétipo da prostituta no inconsciente feminino, não era a questão do texto, mas eu disse, isso aqui vai dar um barulho e eu vou pegar justamente quem eu quero pegar, que é o quê? É aquela turminha que fala que prostituta é bonito, que acha que não pode nem usar a palavra, tem que falar social worker ou profissional do sexo, e para dizer que é legal, e aceita a prostituta, dizendo que ela não é o que ela é, né? Essas coisas assim. Mas que ao mesmo tempo, na hora que eu colocar a imagem de que a prostituta é uma vocação, a primeira e mais antiga vocação, no sentido de que a mulher, todo casal e toda mulher tem no seu universo de fantasias a imagem da prostituta como uma mulher que transa bem, que faz o que quer e que tem prazer, vai dar pau. Quando eu falei no texto seguinte, na sexta-feira, que é quando a Folha fez a repercussão da polêmica, que era uma armadilha, né? Era justamente nesse sentido de que, assim, se eu colocasse que era o Nelson, aí depois eu dei a citação, né? Que era uma coluna do Nelson, de 67, onde ele comentava um ensaio do vestido de noiva, né? E ele comenta que ele via aquelas mulheres se candidatando a fazer o papel, e ele dizia, mulheres de família, e todas elas gritavam, eu quero ser a Cleci, Cleci era o nome da prostituta da peça. Eu quero ser a prostituta, eu quero ser a prostituta. E ele ficava impressionado, dizendo, mães de família, não sei o quê. Aí depois ele comenta que uma atriz não chegou à sua maturidade se não tiver interpretado a sua prostituta. E aí ele fala, porque a prostituta não é a profissão mais antiga nem a primeira, é a vocação. Resultado, quando ele perguntou, quer dizer, isso deu um pau danado, mas é só um exemplo desse tipo de situação, assim, que eu falava do tratamento como criança, ao invés de tratar o receptor como adulto, não sei o quê, que divide opiniões, né? O colunismo, ele nasceu como um tipo de jornalismo opinativo, como a gente fala, que ele visa impactar o leitor, para fazer com que o leitor pense que ele vai odiar ou ele vai gostar, né? E aí, nesse sentido, voltando então para a questão do narcisismo, me parece que quando eu falava, citando o texto do Guardian, do jornal inglês, né? Quer dizer, eu sou um social media skeptic, quer dizer, eu não acredito que as mídias sociais vão fazer o homem melhor. Eu acho que as mídias sociais reproduzem, como toda mídia, aquilo que o homem é, e ele é capaz de produzir. Então, nesse sentido, e ali o tema era esse, o Facebook serve para a gente preencher solidão, falta de afeto, porque a vida é carente, a gente não tem tempo, as relações tendem a ser muito falsas, muito corridas, instrumentais, né? Então, se você está falando involutivo nesse sentido, quer dizer, o que a gente descobriu, finalizando a tua pergunta, tem um texto do Adorno, que eu citei há pouco, chamado Como Educar Depois de Auschwitz. É uma coletânea de entrevistas que ele deu para a televisão alemã e textos curtos ao redor desse tema. É um texto lido por pedagogas, né, na formação. E ele pergunta, como é possível educar depois de Auschwitz? Porque Auschwitz significa um avanço tecnológico da época a serviço da morte. Então, só gente ingênua acha que a ciência deixa o homem melhor. Não significa que a ciência é ruim. O que a gente aprendeu com o romantismo, além de tantas outras coisas importantes, é que a ideia de que a ciência, por definição, deixa o homem moralmente melhor é um engodo. A ciência reproduz e muitas vezes dá a chance. A gente nunca foi tão cruel como no século XX. Por razão simples, a gente podia matar mais gente. Matamos mais. Quanto mais temos arma, mais a gente mata. E a gente vai aprendendo, né? Tudo bem? Gostaria de solicitar
Se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, como eu acho que o fio do microfone é curto e a sala é pequena, eu acho que dá para fazer sem microfone. Alguma pergunta? Posso perguntar? Pois não. Você é niilista? Não, Como é ser um professor niilista, se fosse, né? Na PUC, que é uma universidade católica. Bom, eu não sei como é a PUC, eu sei que tem uma PUC importante aqui em Poços, né? Conheço gente que dá aula lá, mas não sei, a PUC de São Paulo, ela é muito diferente do que as PUCs normalmente são. Às vezes a gente tem até uma piada dizendo assim, tudo que você não pode ser na PUC de São Paulo é católico. Né? E se você for padre, não conte a ninguém. Né? Então esse é um pouco o espírito da PUC São Paulo. Então a PUC São Paulo, ela poderia ser niilista se ela não fosse maciçamente marcada pelo marxismo e pela teologia da libertação ainda em grande medida. Mas não sou niilista, não. Assim, eu acho que o niilismo, ele é uma experiência muito importante, assim, com a qual, quando você lida com filosofia, e quando você lida com filosofia para além das crenças, porque lembra quando eu citei aqui, falei do Nietzsche, mas tem um autor chamado Chesterton, que eu gosto muito de citar nesse assunto, que é um escritor inglês do começo do 20, jornalista, que também discutia os problemas da biotecnologia, que ele dizia assim, o problema de você parar de acreditar em Deus é que você vai acreditar na história. Lembra que eu passei rapidamente por isso aqui? Então, assim, na minha opinião, existe um mau hábito na minha classe intelectual nas últimas décadas, que muitos de nós acabam abraçando teorias e vivem a partir dessas teorias. E elas se transformam numa espécie de religião, de crença, né? E aí o resultado é que você acaba pensando só a partir dessa teoria, essa teoria vira uma espécie de aconchego. Eu não tenho esse aconchego, né? Eu não estou pensando a partir de nenhuma teoria que vai me salvar. Na realidade, eu não acho que teoria salva ninguém, né? Não acho. Se é que tem salvação, não acho que nenhuma teoria salva. Mas, assim, o que faz muitas vezes, tem muita gente, assim, tem gente que acha que eu sou o maior niilista do mundo, tem gente que acha que eu sou o maior crente do mundo, tem gente agora que acha que eu como ser humano, né, por causa dos textos do canibalismo. E eu sou pernambucano, o canibalismo foi lá em Pernambuco, então olha lá, o Pondé. E aí, Garanhuns agora teve um caso... Então, isso aí, né? Então, assim, essa imagem de niilismo que me ronda porque eu discuto isso mesmo, porque eu trago ao fórum, né, essa experiência histórica, produz isso daí, né? Mas eu tenho um amigo, um amigo meu, João, uma vez quando foi perguntado a ele se era niilista, porque ele discute muito essas questões também, ele respondeu, eu não sou niilista, eu tenho 3 filhos. E Pondé, o Carlos Drummond de Andrade, poeta maravilhoso, ele tinha uma angústia poética multiface. E tem um poema dele clássico que diz, chama Mudança, acho que tem tudo a ver com o que a gente conversou hoje aqui. E o que muda na mudança, se tudo em volta é uma dança, no trajeto da esperança, junto ao que nunca se alcança. Quer dizer, mais ou menos por aí. Do niilismo 1 ao 2. Que ele estava falando. Bom, mais alguma pergunta? Alguns autores da segunda fase do modernismo, como Lord Byron, Thomas Kinsey, viviam um universo bem trágico, melancólico, sombrio, mas mesmo assim, nas suas obras, ainda havia uma exaltação do mundo que eles viviam, como se fosse uma última esperança. Essa espécie de última esperança é uma característica nihilista? Você falou do Lord Byron? Isso, então Sim. Sim. O Lord Byron, inclusive, era um dos amigos íntimos da Mary Shelley, né? A Mary Shelley, esposa do Percy Shelley, daí ela tinha esse sobrenome, Shelley, era muito amiga do Lord Byron. Então, se você me pergunta se a ideia do mal do século como uma espécie de salvação é característica do niilismo, é isso que eu estava me perguntando? Isso, essa espécie de última esperança, ainda acreditar no mundo uma última vez. Sim, isso é uma marca, diria não só do niilismo, mas é uma marca do romantismo como um todo, de que
o modo, digamos assim, positivo, tanto que o romantismo desagou em grandes utopias políticas. Todo o movimento socialista, inclusive o próprio Marx, né? O anarquismo, até os falestérios do Fourier, quer dizer, todos aqueles movimentos que acreditavam na possibilidade de instaurar uma sociabilidade não instrumental, não mercantil, é de base romântica. Ou a ideia de que se eu viver unicamente pela minha melancolia e pelo meu desespero, há esperança. No sentido de que, e aí se você pensar, por exemplo, naquele poeta John Keats, romântico típico inglês, né, que vai definir a alma romântica como a alma que vive na capacidade negativa, na noite, na escuridão e no mistério, que não precisa de fatos, nem ciência, nem razões. Ou seja, quer dizer, ela é capaz de viver, ela se esconde na noite porque o mundo foi tomado pela razão, pelos fatos e pela ciência, mas é ela que vai instaurar um modo verdadeiro de vida, que é no mistério, na escuridão e na noite, na emoção. O próprio George Track tem também Noite. Esse poema, essa coisa do Keats que eu estava falando, eu estava pensando no ódio à melancolia. Mas essa imagem da noite, do pesadelo, isso é bem típico do romantismo. Romantismo da época do Goethe, romantismo trágico, poético, hoje ele não existe mais. Olha, se você, que a gente vive aí se você perguntar para o historiador, os historiadores marxistas gostam muito de dizer que o romantismo acabou. Né? Acabou no sentido de que você não vai conseguir fazer com que alguém ache que um Zeppelin é algo moderno. Por quê? Porque passou o Zeppelin. Né? A grande parte aqui nem vai saber o que significa um computador XT. Né? Alguns sabem do que eu estou falando. Né? Assim, você não vai achar um computador XT algo moderno, mas eu escrevi em XT. Entendeu? E o romantismo é um pouco assim, quer dizer, não dá para se reviver na estrutura onde o romantismo nasceu na Europa, final do 18, começo do 19, onde a lógica burguesa estava se instaurando aos poucos, e quando eu me escondia na noite, como você falava, quer dizer, quando eu ia cantar à noite a escuridão, a loucura, a angústia, a tragédia, né? Hölderlin, né? Eu não vou conseguir sentir como Hölderlin sentia, porque geograficamente eu não estou lá, historicamente eu não estou. Então, nesse sentido, não existem sujeitos românticos como Goethe, né, ou como Werther. Agora, o romantismo ele permanece no fundo da experiência moderna, como alguma coisa que você acessa enquanto escola literária, escola filosófica e indagação. Talvez o mais próximo do que seja uma experiência romântica, nesse viés da noite da melancolia, seja, sei lá, alguém que acorda aos 60 anos, sozinho, num apartamento gigantesco, cheio de dinheiro e de sucesso, sem vínculo afetivo nenhum. Talvez seja o mais perto, no sentido de que é uma pessoa que investiu profissionalmente, tecnicamente, e perdeu todas as experiências de vínculo que faz significado na vida, e um dia ela acorda e ela está sozinha e ela vai para o Facebook. Exatamente. Brincar de amigos. Palestra mais cedo, o palestrante se referiu a um amigo dele bilionário, que ficou bilionário, começou a aplicar, e aquilo ali multiplicou de uma forma, o cara ficou bilionário. Só que ele vive a melancolia de não ter vivido, por exemplo, a vida da família, de uma forma mais intensa, e o cara ficou sem referência. Então ele está no café em São Paulo e fala, vamos jantar em Caracas, o avião está ali no campo de Marte, sabe? Umas coisas assim completamente fora de contexto. É isso que eu tô falando. A questão do dinheiro, né? da deterioração, né, que isso aí acabou impondo na sociedade que a gente É isso que vive. os românticos viam. Exatamente. Destruição da vida pela lógica mercantil e a criação de outro modus vivendi que é na realidade a lógica E mercantil. agora com essas crises cíclicas, quer dizer, o mundo caminha para a ruína completa, quer dizer, daqui a 30 anos talvez, a gente vai voltar aí para o século XVIII aí? Olha, por incrível que pareça, eu sou um otimista. Né? Eu quero dizer assim,
Eu não acho que o mundo caminha para a ruína, eu acho que a gente anda meio que em círculos. Então, o que pode acontecer é que, por exemplo, você tenha um recuo da ideia de que a democracia é o único modo de viver politicamente e de que se pode produzir riqueza com sistemas centralizados como a chinês, ou você tenha uma descrença na ideia de que o mercado vai resolver todos os problemas, mas nem por isso uma crença de que podemos ser Cuba. Então, assim, como eu não trabalho com nenhuma noção de sentido histórico, nem nenhum sentido de sentido nenhum, então eu não diria assim que a gente marcha de volta para o século XVIII, no sentido de uma catástrofe técnica. Então, nesse sentido, eu acho que o que pode acontecer, por exemplo, num efeito contrário ao que se esperava, é um Estado que tenha modos de controle muito rígidos da população, no sentido de legislar, inclusive, como você respira, o que você come, como você anda na rua, o que você pode... Se você pensar, que é o assunto do meu último livro, o problema da cultura politicamente correta, né? É justamente isso. Você não pode pensar isso, não pode falar aquilo, não pode dizer aquilo outro. E isso daí, se você fala século XVIII se referindo a isso, quer dizer, essa experiência de retorno de situações que aparentemente a gente tinha vencido, sem dúvida nenhuma, só que aparece de outra forma. Por exemplo, eu mandei porque o meu prazo para mandar a coluna, como sai segunda, é sexta, né? A Ilustrada é fechada sábado, a segunda-feira. E aí já mandei a segunda-feira. E segunda-feira eu estou discutindo essa coisa de que aparentemente a gente superou a eugenia nazista. Eugenia é aquela ideia de uma vida perfeita, bela, maravilhosa. Os nazistas se apropriaram do pensamento do Nietzsche. Então, a irmã do Nietzsche ajudou, né? Porque o Nietzsche nunca achou que os alemães eram grande coisa, né? O Nietzsche achava que espanhol e grego e italiano era legal. O alemão ele achava meio bunda mole, assim, sabe? O cara meio frouxo e metódico demais, muito disciplinado. Mas o que eu ia dizer é que a eugenia está instalada, não pelo sistema centralizado do fascismo. Todo mundo está preocupado com o que come, vida saudável, fazer academia, ser jovem, magro, maravilhoso, lindo, só acreditar no que é saudável. Isso é eugenia. Então, assim, a ideia de que a gente superou determinados fantasmas de controle. Hoje o Estado hoje tem condições de controlar a vida muito mais do que no século XIII. No século XIII as pessoas eram muito mais livres fisicamente falando. Parece um absurdo, o medieval era mais livre do que você. O Humberto Eco fala isso, né, de que a descentralização pode acabar. Quando ele fala isso, ele está pensando na possibilidade de grupos descentralizados, inclusive por conta das redes sociais, da internet, de tudo isso. Mas quando eu falo que na Idade Média era-se mais livre nesse sentido, é que você viajava 300 quilômetros e ninguém te achava. Hoje você passa o cartão de crédito, todo mundo sabe onde você andou, é um rastro. Então, quando você usa cartão de crédito, você está deixando sua marca. Se usa dinheiro de papel, ninguém sabe quem usa, entende? Então, assim, a ideia de que a gente é mais livre hoje é uma piada. É uma piada, só porque vota. Se você pensasse o quanto o Estado teve que montar um esquema de controle para garantir que você é você na hora de votar, você veria que não tem nenhuma liberdade nisso. É claro, tem a liberdade de você escolher um cara, mas achar que você é mais livre por causa disso, é uma brincadeira. A liberdade de se alienar. Isso hoje, com vários elementos. Bom, o tempo urge, a palestra foi maravilhosa, nós agradecemos a sua presença, viu, Ponder? Foi uma honra receber o Neto Posses. Foi um prazer. Palestra maravilhosa, esperamos que você esteja com a gente aqui o ano que vem. Será um prazer imenso. Me ligar. Gente, muito obrigado. Obrigado a você. Boa tarde a todos.